dia, irmãos. Começando a ficar com saudade já. Só voltar. É só voltar, né? Tem que trazer a irmã para conhecer. Isso. Eu vou tirar uns 5 minutinhos no final para poder fazer alguns agradecimentos à minha família. Meus irmãos, meu coração está apertadinho. Por quê? Porque nós temos muito assunto pela frente. Eu tenho que definir o que eu vou partilhar. Então nós temos o texto de Filipenses 4 para trabalhar. Nós temos que trabalhar o assunto da dor, porque é a dor que nos coloca na ansiedade. E tudo isso demanda muito tempo, e então eu tenho que escolher como é que eu vou fechar com os irmãos nessa manhã. E eu estou tomando uma decisão, Eu vou partilhar com vocês aquilo que o Senhor vem inquietando o meu coração mais recentemente. Então, eu ainda estou dentro do tema, mas eu vou colocar isso de uma maneira um pouco diferente. Então, eu vou trabalhar aquilo, um último depósito que o Senhor fez para mim, e que eu acho que é necessário para as famílias, para a igreja, para os seminários. Eu acho que é extremamente vital. Eu não me lembro se foi o Spurgeon ou se foi Martin Lloyd Jones. Eu acho que foi Martin Lloyd Jones que expressou a seguinte frase: se a vida é uma questão de hábitos, eu vou procurar ter os melhores. Então tem muitas coisas que nós nos habituamos na vida, e nós nos habituamos inclusive na carreira cristã. Impressionante como o ser humano faz acomodações, e a gente cria hábitos dentro de nós, hábitos familiares, hábitos conjugais, hábitos paternais, hábitos na igreja. A gente vai criando isso dentro de nós. E eu gostaria de pôr na mesa a questão de como nós lidamos com a tristeza do Espírito de Deus. Eu vou abrir um tema simples, claro, e eu espero que nós sejamos edificados nessa manhã. Vamos orar de 2 em 2, 3 em 3? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor? Vamos pedir graça da parte do Senhor, por favor, irmãos? Em nome de Deus. Porque o Senhor tem feito tudo o que é necessário para nos edificar. Nós queremos te agradecer, Espírito de Deus, porque o Senhor revela o Pai e o Filho. Nós queremos te agradecer, porque tu és um companheiro inseparável, um paráclito, um consolador. Nós te agradecemos porque tu és Espírito da graça, Espírito de Deus. Tu és o Espírito que habitou dentro do Filho e que hoje, por amor do Pai, habita dentro de nós. Senhor, nós queremos te louvar. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua Palavra. Amém. Ajuda o nosso coração a avançar na Tua presença. Ajuda o nosso coração a identificar as áreas da nossa vida em que o Senhor anseia trabalhar. Amém, Senhor. Espírito de Deus, nos ajuda nessa. Amém. Nós não somos capazes, como diz o livro de Romanos, de chegar ao arrependimento sem a Tua ajuda. Nós somos duros demais, obstinados demais. Por isso, Espírito de Deus, nós pedimos que com graça e com jeito, o Senhor venha sobre nós, conquistando os nossos corações, e que nós venhamos a diminuir, para que a pessoa do Senhor cresça dentro de nós. Ajuda-nos nessa manhã, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios, capítulo 15. Versículo 4, as Escrituras nos dizem assim: a língua serena é árvore de vida, mas a
do Espírito. Vamos ler juntos? A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Meus queridos, no Éden, o Senhor tinha um jardim, Deus tinha um jardim, e Ele pôs destaque em duas árvores no Éden. Ele plantou uma árvore no meio do jardim, que era a árvore de vida. E Ele plantou também uma outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você vai estudando as Escrituras e aprendendo a tirar Cristo no Velho Testamento, a gente descobre uma coisa muito simples. Quem que era a árvore de vida? O próprio Cristo. Prestem atenção. A língua serena é a árvore de vida. Nós não conseguimos levar Cristo. Nós não conseguimos dar um testemunho adequado se o Espírito Santo não visitar a nossa língua. Porque é pela língua que Cristo é levado. Nós levamos Cristo na nossa ação, é óbvio. Nós levamos Cristo no nosso amor. Nós levamos Cristo também sem falar. Isso é uma verdade. Tem muitos atos de amor da nossa parte que nós damos um bom testemunho de Deus, de Cristo, porém o texto está pondo uma ênfase aqui. O texto está pondo uma ênfase de que é pela língua serena que nós levamos a pessoa de Cristo. Essa língua precisa aparecer dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos conjugais, com os nossos filhos. Nós precisamos aprender a levar Deus aos nossos. E a maneira de fazer isso, de acordo com o texto, e o texto que nós vamos estudar de Efésios, é levar através da língua. Muitos dos irmãos aqui são pastores e são líderes. Muitos dos irmãos aqui são pessoas feridas e machucadas. Eu sei bem disso, né? Eu também sou líder na casa de Deus. Muitos dos nossos filhos são profundamente feridos e magoados. Alguns dos nossos filhos são desanimados com a obra do Senhor, com a causa do Senhor. E muito do que fez isso em nós e nos nossos é porque não houve uma língua serena. Nós não levamos Cristo através da nossa língua. As Escrituras nos ensinam uma coisa interessante. Tiago diz, não precisam abrir, que se alguém domina a sua língua, é capaz de refrear também todo o seu corpo. Então o texto está ensinando que a última coisa que o Espírito Santo conquista dentro de nós é a nossa língua. Eu, por exemplo, até hoje não tenho domínio do açúcar. Então é um sinal que eu não tenho domínio da língua. Porque quando Deus conquistou tudo, Ele pode conquistar a língua. O texto está dizendo isso. Que a língua é o último elemento nosso a ser trabalhado pelo Senhor. Há um ponto oposto no texto. Porque diz que a língua serena é a árvore de vida, mas diz que a língua perversa, ela mata o espírito. Então o espírito de alguns dos irmãos aqui, de alguns dos líderes, está morto, porque a igreja falhou sensivelmente contra os irmãos. Eu sei bem o que eu estou dizendo. Eu participo de encontros de pastores há 20 anos. Não sei quantos eu organizei. Então, se tem uma coisa que ocorre dentro das igrejas, são irmãos que matam a liderança. E se tem uma coisa que ocorre nos filhos dos líderes, são filhos dos líderes mortos por línguas perversas, por pessoas perversas e maldosas. Porém, eu não estou com a igreja, eu estou com os líderes. A palavra, então, é para nós.
Então eu gostaria que os irmãos considerassem o próximo texto que nós vamos estudar para nós. O texto é para você, o texto é para você no seu relacionamento conjugal, o texto é para você com os seus filhos, e o texto é para você com os seus irmãos, seja da família de sangue, seja da família da fé. Abram em Efésios capítulo 4. Desculpe, vamos até Lucas, antes de nós abrirmos lá. Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Alguns anos atrás, no meu devocional, eu parei nesse texto, e esse texto enroscou dentro de mim. E eu não consegui avançar, como ocorre com muitos de nós. Eu não consegui avançar. E eu fui ensinado a respeito desse texto, nunca tinha partilhado esse texto, eu fui ensinado a respeito de oração, que nós temos que pedir, que nós temos que bater, que nós temos que buscar. Porém, o Espírito Santo chamou minha atenção para uma coisa. Ele chamou minha atenção que essa insistência no pedir, no bater e no buscar é encerrado no texto a respeito do Espírito Santo. Quem precisa ser pedido, buscado e batido? O Espírito. O Espírito é Deus habitando em nós. O Senhor Pai, está no trono. Jesus, depois que ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai. Estevão, quando foi morrer, ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Porém, o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos aprender a ter uma relação com esse Espírito que habita dentro de nós. De acordo com Gálatas, ele é o Espírito do Filho. E nós só aprendemos a ser filhos mediante esta bendita ação do Espírito de Deus dentro de nós. De acordo com Romanos, nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos um espírito de adoção. O Espírito que habita dentro de nós, ele é um Espírito que nos adotou. Nós éramos estrangeiros à família de Deus. E esse Espírito Santo fez morada em nós, entrou em nós. E ele é o companheiro que nos toma pela mão na jornada. Ele é a pessoa de Deus que habita dentro de nós. Então nós precisamos aprender a ter uma relação com esse Espírito. E esse Espírito precisa ser pedido, buscado e batido. Queridos, o Senhor sabe da minha pureza e da minha simplicidade. Eu tenho respeito, eu vou em todo tipo de igreja. Eu vou de igreja muito tradicional até igrejas pentecostais. E eu vou porque é o povo de Deus. O Senhor tem gente em tudo quanto é canto. Alguns ele ganhou um entendimento, outros ainda não ganhou. Mas é o povo de Deus. Porém, não importa onde a gente esteja, nós precisamos aprender a ter uma relação com esse Espírito de Deus dentro de nós. Quando eu estudei esse texto, eu tomei uma decisão. Eu passei a orar diariamente,
dessa relação com o Espírito Santo de Deus em mim. Para que o Espírito Santo de Deus me visitasse de tal forma que eu conseguisse glorificá-lo ao longo do dia. Então esse Espírito precisa ser desejado, esse Espírito precisa ser pedido, não no sentido de movimentos, mas no sentido de enchimento dele dentro de nós. Com isso dito, eu gostaria de trabalhar o texto que eu quero trabalhar com os irmãos de forma bem prática nessa manhã. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meus queridos, nós vamos estudar o texto anterior e o texto posterior, mas não vai dar para vasculhar o texto, né? O irmão Martilhão Gomes, ele pregou Romanos por 13 anos na igreja, e ele pregou Efésios por 7 anos na igreja. Quem somos nós de pegar uma porção dessa daqui e conseguir falar em 1 hora? Mas eu quero transmitir uma ideia para vocês, baseado lá em Provérbios 15:4, que nós lemos, que a língua serena é a árvore de vida. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Quando Ananias e Safira mentiram, primeiro Pedro diz: você mentiu a Deus. Depois Pedro diz: você está mentindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa dentro de nós. Esse Espírito, de acordo com Efésios mesmo, nunca poderá ser removido, porque ele é o selo de pertencimento nosso. Ele é o penhor da nossa herança. Então ele é a garantia de que nós seremos levados na vinda do nosso Senhor. Então o Espírito, ele nunca pode ser removido. Mas, queridos, ele é uma pessoa. Esse Espírito pode ser entristecido, e esse Espírito pode ser apagado. Nós podemos entristecê-lo no nosso dia a dia, e ele pode ser apagado no nosso dia a dia. E esses dias, ouvindo um irmão, ele fez uma menção desse texto. Eu já vim estudando o texto, mas eu fiquei impressionado. Esse irmão, eu fui vasculhar as escrituras em torno disso. Vocês vão se lembrar que eu mencionei a lei da primeira menção. Então a gente pega a palavra tristeza na Bíblia e você procura a primeira vez que ela foi escrita nas escrituras. Sabe quando foi a primeira vez que essa palavra é escrita nas escrituras? Quando José está no Egito, e ele não se deu a conhecer aos irmãos, e ele mantém um dos irmãos preso, se não me engano Simeão ou Judá, ele mantém, e ele manda os irmãos de volta, e ele pede para o pai dele, para Jacó, ele pede para os irmãos que mandem Benjamim para ele ver. E quando os irmãos dizem isso para o seu pai, para Jacó, Jacó diz assim: em tristeza descerei à sepultura. Já sepultei um filho, talvez tenha que sepultar outro. Em tristeza descerei. E esse irmão que eu estava ouvindo, ele me disse que a palavra tristeza, ela tem o sentido de um pai sepultando o seu Imagina a cena de um pai sepultando seu filho. Esse pai não consegue falar, não consegue se comunicar, não consegue ter foco,
não consegue interagir, porque a dor é tão violenta que ele não consegue cuidar de coisas que estão perto dele. Meus queridos, esse é o sentimento do Espírito de Deus quando está triste. Nós perdemos o frescor dele. Nós perdemos a alegria do Espírito. Nós perdemos a interação do Espírito. Nós perdemos a profundidade do Espírito dentro de nós. Nós perdemos o gozo do Espírito, porque esse Espírito está com o sentimento de um pai sepultando o seu filho. Porém, o que entristece o Espírito de Deus dentro de nós? Se você pegar o texto anterior e o texto posterior, você vai descobrir que, com exceção de algumas poucas coisas, todos os pecados são pecados da língua. Todos os pecados são pecados da língua. Você quer ver? Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentira é pecado do quê? Da língua. Não falar a verdade é pecado do quê? Lembra que o pecado ele pode ser por ação ou por omissão. Não falar a verdade, quando a verdade é necessária ser dita, isto é mentira. Isto é pecado. Então a primeira expressão, você pega o texto anterior e o texto posterior. Tem algumas porções nas Escrituras que são porções que a gente chama de sanduíche. São porções que vêm juntas. Por exemplo, o Salmo 23 ele é maravilhoso para todos nós. Não tem um dos irmãos aqui que não ouviu um estudo sobre o Salmo 23. Porém, o Salmo 22 fala de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 é o Salmo da cruz. E o Salmo do pastor. E o Salmo 24 é o Salmo de Jesus glorificado. Jesus como Rei. Levantai as portas, as vossas entradas, os vossos portais. Levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É um texto de sanduíche. Romanos 6, 7 e 8 é um texto de sanduíche. A obra de Cristo na cruz, a decadência do pecado dentro de nós e a ação do Espírito nos glorificando. Essa porção, ela faz algo parecido, porque ela fala dos pecados da língua, fala da tristeza do Espírito, depois vai falar de nós sermos cheios do Espírito. Dentro de um mesmo capítulo, nós temos esse sanduíche. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Esse espírito entristecido acaba o vigor. Você perde a autoridade. Você perde a alegria e o gozo. Você perde o discernimento, porque esse espírito está sepultando um filho. O Senhor precisa tocar as nossas vidas. O Senhor precisa nos visitar. Ele precisa nos visitar. Eu tenho certeza que alguns de nós aqui, às vezes, somos maldosos, sem termos a intenção, e nós quebramos quem está perto de nós. Oh, meus irmãos! E aí ele não para, aí ele continua e diz: irai-vos, e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Existe uma ira que não é pecado, porém o pecado da ira é um pecado do quê? Da língua. Você tem ira? Não levante a mão. Você tem ira? É um pecado da língua. É um outro pecado que nós precisamos ser visitados pelo Senhor. E aí ele apresenta um pecado que é um pouco a parte da língua. Aquele que furtava, não furte mais. Porém, deixa eu colocar o pecado do furto, porque a gente entende que o pecado do furto é eu tomar algo que não me pertence. Mas preste atenção. Às vezes a gente furta o tempo de um filho.
o tempo de uma esposa. Às vezes a gente furta a conversa que nós deveríamos ter e não temos. Nós temos furto também na língua. Deixando de falar o que nós precisaríamos falar, deixando de conversar o que nós deveríamos conversar, nós vamos tendo essas lutas e esses problemas dentro de nós. E aí ele continua e diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Outro pecado, falamos coisas desnecessárias. A palavra torpe significa apodrecido. Meus queridos, nós deveríamos ser prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para irar. É uma sequência. Quem não sabe ouvir, vai irar, porque não sabe ouvir. Se eu aprendo a ouvir, eu tenho chance de ser tardio no falar, aí eu tenho chance de não me irar. Mas se eu não sei ouvir, eu vou ter chance de me irar. Meus queridos, a gente aprende a ter paciência ouvindo. A gente tem que aprender a ouvir. Você fala demais, e depois pede graça de Deus para morder o cérebro, porque alguns mordem a língua, mas o cérebro ainda está funcionando. Quantas vezes pedi para minha esposa descer, como que eu queria ser, eu não queria ver o que eu estou vendo, eu não queria ver o que eu estou vendo, e o Senhor me visitou. Eu aprendi a me envolver com o que eu tenho que me envolver, e nada além disso. A palavra nossa tem que edificar, e tem que edificar segundo a necessidade. Está tendo uma necessidade? Eu vou falar. Não está tendo necessidade? Eu não preciso falar, porque é para falar segundo a necessidade do outro, e eu tenho que transmitir graça. Graça. Ambientes rígidos, muito exigentes, eles transmitem a lei, porque são ambientes essencialmente condenatórios. Nós precisamos transmitir graça da parte de Deus, e assim transmita graça aos que o ouvem. Pecados da língua, mas não para aí, o texto avança e diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. E aí ele diz assim: longe de vós, e ele menciona 6 pecados da língua. Esses pecados, por algum motivo, eles foram colocados numa ordem inversa. Eles foram colocados do mais grave para o mais simples. Eu já vou explicar o porquê que eu entendo que o Espírito Santo fez isso. Então ele menciona aqui 6 pecados agora: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Então ele está dizendo que nós temos que ter esses 6 pecados, tem que estar longe de nós, mais longe de nós. Quais são esses pecados? A amargura. O que é a amargura? A amargura é um pecado de avanço. A amargura é quando você enroscou com alguém ou com alguma história. A amargura é quando aquela situação não sai da tua cabeça. É mais que falta de perdão. Não é apenas uma luta com perdão. A amargura é um pecado que penetra em nós a tal ponto que vai nos calcificando, que vai gerando uma dificuldade de nós reagirmos bem à vida. Você começa a tomar o café com aquela situação, com aquela pessoa, você almoça com aquela situação, com aquela pessoa, você dorme com aquela situação, com aquela pessoa, e aquilo vai e volta, aquilo vai e volta, aquilo vai e volta em você o tempo inteiro. A irmã que está gravando pode voltar.
Só que a Bíblia responde a Bíblia. Lá não precisam abrir, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que é para nós sermos santificados em tudo. E diz que não é para nós termos a raiz de amargura dentro de nós. E aí ele continua o texto e conta a história de Esaú. E diz que Esaú, entre lágrimas, buscou arrependimento e não encontrou. Sabe por quê? Porque ele era amargo dentro dele. Ele era ferido dentro dele. Meus queridos, nós vamos ser feridos. A igreja vai nos machucar. As pessoas vão nos machucar. Assim como nós vamos machucar os outros. Porém, este é um pecado que você tem que arrancar pela raiz. E a raiz é o primeiro dos 6 pecados. É a malícia. Eu já vou explicar para os irmãos o que é isso. Eu já chego na malícia. Então você não pode permitir que o teu coração amargue. Você tem que resolver isso com urgência dentro de você. Por quê? Porque isso vai desfocar você. Isso vai entristecer o Espírito de Deus dentro de você, de tal maneira que você perdeu o frescor e o vigor do Espírito de Deus em você. E ele avança. Aí ele diz assim: longe de vós toda amargura. E depois ele diz: e cólera. A palavra cólera aqui, eu já falei para os irmãos essa semana, é tumos, que é aquela coisa, aqueles momentos de ira, de irritação excessiva que nós temos, aqueles pensamentos de morte, aquelas coisas graves que nós temos dentro de nós, aqueles pensamentos, inclusive de se matar, porque é uma cólera contra você mesmo. É uma ira não para fora, mas para dentro de você. Você está tão doído, está tão sofrido, que você está irritado num ponto em que você quebra as coisas, as pessoas. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, essa cólera. Depois fala e ira. Essa ira é aquela branda que nós temos no dia a dia. É o ergos, onde nós rangemos o dente para um irmão, onde nós temos uma resposta atravessada, uma resposta dura, difícil. É uma evolução. E aí ele diz: longe de vós toda cólera e ira, toda amargura e cólera e ira. E depois, agora está chegando mais na nossa vida, e gritaria. Tudo pecado da língua. Não levante a mão. Eu acho que o momento é sério demais para eu pedir para vocês levantarem a mão. Mas você grita. Esse espírito não pode ficar triste dentro de nós, meus queridos. Se ele permanecer triste por muito tempo, ele pode apagar. Você cauteriza a consciência. Você apaga ele. Nós vamos ter uma relação diária com ele. Uma santa relação com esse Espírito. É ele que nos revela o Filho, é ele que nos revela o Pai. Ele não fala dele mesmo, mas ele vem para falar do Filho e do Pai. É ele que nos revela as coisas que estão para acontecer. É ele que deposita as coisas no nosso coração. É ele que toma a vontade do Pai e aplica a vontade do Pai aos nossos corações. É ele que intercede por nós, que pega uma ou outra tolice que nós oramos e transforma isso num gemido inexprimível diante do Pai. Meus queridos, nós não podemos ter gritaria no nosso meio. Nós não podemos. E aí, nessa involução de pecado, ele menciona 2 pecados que são presentes dentro de nós. Ele fala da blasfêmia e da malícia. E aqui eu vou inverter. Sabe o que é malícia? Malícia é o desejo de injuriar, o desejo de falar de outra pessoa. Meus queridos, parece que às vezes o esporte preferido dentro das igrejas é falar dos irmãos.
Não damos conta da nossa vida e vamos falar dos outros. Eu tomei uma decisão na minha casa. Às vezes eu recebo visita. E se a visita menciona um irmão que não está presente, eu corrijo. Na minha mesa, não quero mais isso. Na minha mesa, não quero mais isso. Olha o que as Escrituras dizem em Provérbios. Diz que o que encobre a transgressão adquire amor. Só um de nós aqui pode descobrir a transgressão de alguém. Aquele que tem autoridade para tratar aquela pessoa. Um pai pode descobrir o pecado de um filho, porque ele tem diante de Deus autoridade para tratar o filho. Uma mãe pode descobrir o pecado de um filho, porque ela tem diante de Deus autoridade para tratar aquilo. Um diretor pode e deve descobrir o pecado de um aluno, porque ele tem autoridade diante de Deus para mexer naquilo. Mas, meus queridos, fora isso, nós não deveríamos falar dos outros. Nosso amor é esfriado. Nosso amor acaba. Você quer ser uma pessoa que ama? Você precisa, com urgência, aprender a encobrir o pecado das pessoas. Mas aí na sequência do texto diz assim: mas o que traz o assunto à baila separa os melhores amigos. Meus queridos, quanta palavra podre que não edifica existe dentro de nós. Então você tem que estar longe desse desejo de injuriar. Você tem que estar longe desse desejo de falar mal. E aí vem a malícia e depois a blasfêmia. O que é a blasfêmia? É um discurso contra o bom nome de alguém. Então você pega a queixa e dá um nome para aquela queixa. E você vai fazer um discurso sobre aquela pessoa. Você pode fazer ao pé do ouvido. Pego o Omar e vou falar do Jairson. Estou aprendendo. E vou falar do Jairson. Eu posso fazer de duas maneiras. Posso fazer no pé do ouvido do Omar, difamação. Posso fazer na frente de todos os irmãos, calúnia. Pecados que a Bíblia menciona, de difamação e de calúnia. Isto entristece o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Eu perdi uma sobrinha, filha, com 43 anos de idade. Uma mulher de Deus. Ela e minha esposa oraram por 10 anos juntos. Pelo menos 1 hora por dia. O Senhor visitou tanto essa menina, que há 3 anos atrás, antes dela morrer, ela gostava de assistir séries de época. A Rainha da Inglaterra, essas coisas de época. O Senhor pediu aquilo para ela. E ela passou, a semelhança da minha esposa, a estudar a Bíblia diariamente, 3, 4 horas por dia. Porém, nos últimos anos, talvez 2 anos, eu nunca mais ouvi essa minha sobrinha falar de uma pessoa. Mas ela orava por todas as situações. Ela e minha esposa. Tiveram situações das duas não compartilharem nem comigo nem com o marido dela, porque envolvia terceiros, coisas que elas tinham ouvido, e elas apenas colocavam diante do Senhor. Meus queridos, precisamos ser visitados pelo Espírito de Deus. Precisamos parar de entristecer o Espírito Santo de Deus, porque senão o frescor vai embora e a divisão entra. E o texto não para aí. Aí ele diz assim: antes, sede.
não existe. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra Romanos, capítulo 4, versículo 17? Que o nosso Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Então ele está dizendo que eu tenho que estar longe da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia e da malícia. E eu tenho que trazer uma coisa que não existe dentro de mim. Aquilo não existe. O que é para trazer? 3 coisas. A primeira, benigno. Isso não existe. Sabe o que é isso? Servo. Gentileza. Ser agradável. Vou dar um exemplo simples. Um filho deixa o sapato no canto. Um filho de 20 anos. Que já era para ter aprendido para guardar no lugar. Em geral, a mãe vai lá, pega e guarda. Ela serviu. Mas em geral, a mãe faz de que jeito? Ô menina, você não guardou o teu sapato onde você deveria? Queridos, faz o serviço direito, porém faz falando mal e queixando. Faz tudo direito. Faltou morder a língua. Se você vai fazer, faça como ao Senhor e não aos homens. Então, primeira atitude que nós providenciamos, eu vou ter uma atitude gentil com as pessoas. Meus queridos, você já pensou se o Espírito Santo de Deus fosse abrir a caixa de ferramenta com relação a mim e você? Você já pensou quanta coisa ele teria para falar de nós? E ele não faz. Ele é gentil, ele é dócil, ele nos serve e ele aguarda o momento perfeito em que nós vamos estar prontos para ouvir aquilo que ele tem para corrigir. Antes, sede uns para com os outros, gentis, agradáveis. Essa é a natureza do Espírito de Deus. Mas não apenas isso. Ele continua. E aí ele vai falar compassivos. Sabe o que é compassivo? Ter fortes entranhas. Ter sentimento pelo outro. Queridos, alguns de nós aqui não têm sentimentos bons uns pelos outros. Porém, o sede diz o quê? Traz à existência o que não existe. Porque o Deus que habita dentro de nós é o Deus perito em trazer à existência aquilo que não existe. Ele produz em nós os frutos necessários. Mas esse espírito não pode estar entristecido. Sabe como é que nós vamos ter o sentimento adequado pelo irmão? Depois de servirmos o irmão. A palavra compassivo veio antes, a palavra benigno veio antes da palavra compassivo. Então eu vou servir. Meus queridos, os especialistas dizem o seguinte, e a gente encontra base nas escrituras para isso, que a mudança nossa se dá em 3 etapas. Percepção, esforço e prazer. Você acha que tem coisa que você não vai ter que se esforçar? É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, pensamento, emoção e vontade. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ser agradável, eu vou ser gentil e eu vou servir. E depois de um tempo, o Espírito de Deus colocará dentro de você o sentimento correto por aquela pessoa. Mas nós não começamos do dia muito. Nós começamos servindo, fazendo. Então o Espírito semeia o sentimento correto uns pelos outros. E aí ele diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus queridos, eu prego a palavra, eu fiz 50 anos de vida cristã, eu devo partilhar a palavra não menos que
que 48, 47 anos. Mas eu, por ignorância, só descobri isso recentemente. Você sabe o que significa a palavra perdão? Porque em geral os pregadores nos falam e não definem o termo. Você sabe o que significa a palavra perdão? Mandar embora. Soltar. Despachar. Deus é o único que nos perdoa em dose única. Porque o livro de Miqueias diz que Ele nos perdoa e esquece do nosso pecado, lançando o nosso pecado na profundeza do mar. Tem profundeza conhecida hoje em torno de 12 mil quilômetros. E Deus, tem pregador que diz que Deus ainda põe uma plaquinha de proibido pescar, para ninguém ir lá no mar do esquecimento e puxar aquilo. Deus faz em dose única. Porém, meus queridos, eu e você precisamos fazer 70 vezes 7. Você perdoa 3 horas depois, mas gente, como é que o irmão foi fazer isso comigo? O que você tem que fazer? Mandar embora. Na manhã seguinte, meu Deus, como é que ele foi fazer isso? Tem um livro antigo do Malcolm Smith, chamado Esgotamento Espiritual. Ele tem 2 capítulos nesse livro sobre perdão. Um dos capítulos ele conta uma história dele. Ele diz que ele foi muito ferido na igreja por um irmão. E diz que ele estava pregando um dia na igreja e o irmão estava lá. Ele, pastor da igreja também. Ele não deu conta, ele largou a igreja no meio da pregação e saiu. Entrou numa estrada rural deserta e lá o Senhor o visitou. Lá ele tomou uma decisão. Ele diz assim, ele conta a história e ele diz assim: eu tomei a decisão de não discutir aquela situação e aquele irmão, nem comigo, nem com ninguém. Ali ele entendeu o que é o perdão. Senhor, sabe o que você faz com alguém que te fere? Você faz o que a Escritura diz. A Escritura diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos. Meus queridos, tem 3 formas de perseguir alguém. Ou eu fico na cola do Omar, ou o Omar fica lembrando de mim o tempo inteiro. Sabe o que você faz quando alguém está te perseguindo na tua cabeça? Ora. E você não vai orar contando a história. Senhor, aquele irmão fez isso e isso, mas estou perdoando. Aí você não está despachando. Você vai orar: Senhor, abençoa o irmão. Senhor, eu sou mais pecador do que ele. Visita o irmão. Cuida do irmão. Assiste o irmão. O irmão precisa do Senhor tanto quanto eu preciso. Meus queridos, esse espírito não pode ser entristecido. Esse espírito tem que ser preservado. É Ele que traz os frutos dele. É Ele que dá a direção do que vai acontecer. É Ele que consola o nosso coração, porque Ele é um consolador. Ele não pode ser entristecido dentro de nós. Por isso, que nós tomemos uma santa decisão. A decisão de estar longe e de trazer o que não existe. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sido bom e amoroso conosco. Eu agradeço pelo teu favor todos esses dias.
E eu intercedo pelos meus irmãos. Eu intercedo primeiro por todos aqueles que têm algum tipo de autoridade. Pelo diretor da escola, pelos professores, pelos pastores que estão aqui presentes, os missionários. E eu peço que o Senhor nos visite de uma forma toda especial. E eu peço que o Teu Espírito tenha um frescor na vida deles. Eu peço que o Teu Espírito tenha um gozo na vida deles. Que o Senhor nos ajude a serem modelos para toda essa geração. Que o Senhor nos ajude a levarem o Senhor através de uma língua serena. Eu oro pelos pais e as mães que estão aqui presentes. Eu oro pedindo que o Senhor tire deles tudo aquilo que é indevido e que os filhos deles vejam o Senhor, a graça do Senhor, o cuidado do Senhor. Visita esses irmãos, visita esses estudantes que estão aqui, tirando deles a ansiedade e que eles vejam o Teu cuidado e o Teu amor. Espírito Santo de Deus, continua a ajudar essa porção do Teu corpo. Senhor, passa um bálsamo nos nossos corações, tirando todas as dores que temos. E que o Senhor encontre em nós uma língua serena, para a glória do Teu nome, que a Tua graça seja transmitida, Senhor, através dos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nisso, para a glória do Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Desliguem, por favor, vocês me dão 5 minutos.